Bom dia, na paz do Senhor. Uma palavra de Deus ao seu coração. Eu estava aqui meditando na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Pedro vai trazer algumas recomendações para uma vida espiritual produtiva, uma vida espiritual que vai ter os seus frutos. E entendemos que os destinatários para quem Pedro escreveu são os mesmos da primeira carta, ou seja, os cristãos dispersos na Ásia Menor por causa da perseguição que se levantou ao povo de Deus naquela época. O propósito da primeira carta foi destinada a animar e fortalecer os cristãos que estavam sob essa perseguição. Quando começou a perseguição a partir do ano 67, pelas mãos do imperador Nero, os crentes foram muito perseguidos. Então, a primeira carta, Pedro vai escrever para animar, trazer fortalecimento espiritual aos crentes da Ásia Menor. A segunda epístola de Pedro foi escrita com um propósito bem diferente da primeira. Enquanto a primeira carta, Pedro alerta a igreja dos perigos de fora, da perseguição e assim por diante, a segunda carta, ele alerta dos perigos dentro da igreja. Falsos mestres que estavam no meio do povo de Deus e que ensinavam de maneira totalmente errônea a palavra do Senhor. E Pedro, então, escreve a segunda para trazer o objetivo principal de defender, os crentes se defenderem das heresias que estavam dentro da igreja na época. A segunda tinha o objetivo de prevenir contra os falsos mestres e as suas doutrinas corrompidas. Nós queremos entender como proceder para ter uma vida espiritual produtiva, frutífera. Então, para isso, nós precisamos entender pelo menos 3 aspectos que nós vamos ver nessa passagem de 2 Pedro, capítulo de número 1. O primeiro aspecto que eu encontro nessa passagem de Pedro é que nós somos chamados para uma vida de santidade. O verso 3 ele vai dizer: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Primeiro ponto, nós fomos chamados conforme a determinação e graça de Deus, não por nossas obras. Nenhum de nós estamos servindo ao Senhor por mérito, mas nós fomos chamados, fomos escolhidos. Em segundo ponto, Deus nos doa todas as coisas e circunstâncias para nos conduzir a uma vida de santidade. Pedro está falando da trajetória cristã, ou seja, trata-se de conversão. Quem se converte não pode achar que já tem tudo e que o que Deus pode oferecer, esquecendo-se de buscar continuamente a santificação. Ter uma vida de santidade exige esforço e dependência total de Deus. No entanto, a palavra de Pedro nessa passagem, no primeiro capítulo da segunda carta, ele vai nos trazer um segundo aspecto. É que a vida espiritual frutífera é garantida por meio de promessas preciosas. O verso 4 ele vai escrever dizendo: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Essas promessas são preciosas porque são uma realidade presente e também uma realidade futura, ou seja, está acontecendo diariamente na nossa vida e nós temos ainda promessas maravilhosas que vão acontecer no futuro. Elas são oferecidas para nos animar, nos ensinando como estar preparado para quando Jesus voltar. E através delas, Deus nos convida a sermos participantes da sua natureza e assim escaparmos da corrupção moral que há nesse mundo. Suas promessas é certa se nós nos comprometermos a segui-lo totalmente. Pedro está nos exortando a fazermos a nossa parte no que diz respeito ao crescimento espiritual, pois depois de tudo o que Deus tem feito, não podemos cruzar os braços e ficar parados no meio da estrada. Nesse caso, o resultado seria a visão curta ou mesmo a cegueira espiritual, o esquecimento das primeiras experiências com Deus e o tropeço que poderia nos levar a uma queda fatal. Mais ainda, estão espiritualmente cegos, então para evitar a cegueira espiritual,
eu apresento um terceiro aspecto nessa passagem, é que devemos cumprir os passos para que a nossa vida espiritual possa se desenvolver e frutificar. A partir do versículo 5, o autor ele vai apresentar uma lista de qualidades. Pedro vai falar sobre uma lista de qualidades ou capacidades que devem ser alcançadas pelos cristãos. Você deve batalhar, lutar, para se esforçar para ter essas qualidades. Primeira coisa, fé em Cristo. Aquele que se converte tem fé, a fé foi alcançada, mas ele não é um fim em si mesmo. Pelo contrário, é o início de uma jornada. A fé não resolve tudo, mas através da fé nós vamos alcançar virtude. Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. Com diligência, o cristão deve buscar a virtude ou um bom procedimento, ou um bom testemunho. Através da virtude, você vai alcançar também o conhecimento. Palavra-chave da epístola de Pedro. Não é intelectual, mas experimental. Por andar junto com Cristo, nós vamos adquirindo fé, virtude, e através da virtude vem o conhecimento. E depois disso, o domínio próprio. Uma capacidade natural de dominar e controlar os seus instintos e atitudes. Só que, ao contrário do homem natural, que também alguns têm domínio próprio, o nosso domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E através disso, nós vamos adquirir também perseverança. Perseverança é o contrário de desistir, de inconstância, seguir a Cristo mesmo em situações difíceis, em momentos que nós vamos chorar, que até mesmo sem querer abrimos a nossa boca para proferir algo que não deve ser proferido, mas voltamos atrás, muitas das vezes com as nossas colocações, pedimos perdão e avançamos e estamos diante de Cristo, estamos aos pés de Cristo, seguindo com Cristo. Isso é perseverança. E depois da perseverança, piedade, compaixão pelo sofrimento de outra pessoa, misericórdia. Isso é ser semelhante a Cristo. E após isso, a fraternidade, a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam na mesma causa. Comunhão e amizade com os irmãos, mesmo que tem coisas que nós não vamos se entender, Existem pessoas que não vão entender certas colocações minhas, eu não vou entender certas colocações de pessoas, mas a fraternidade deve existir. E Pedro ainda vai falar uma última qualidade, que é o amor. O amor é resultado de todas as qualidades demais que nós já falamos aqui. Somando todas elas, vai se resumir no amor. Essas qualidades são mutuamente dependentes e se completam entre si. Pedro está propondo um plano de crescimento, o qual deve ser alvo de todo cristão. A fé sem conhecimento pode resultar em fanatismo e heresia. O conhecimento sem fé, intelectualismo ou legalismo. Imaginemos que alguém tem fé, que alguém tem conhecimento, mas não tem amor. Tal pessoa pode ser perigosa, tornando-se um manipulador e até mesmo um agressor. Quando Tiago e João quiseram pedir fogo do céu para destruir os samaritanos, eles demonstraram que tinham conhecimento, que tinham muita fé, mas nenhum amor ao próximo, nenhuma bondade, nenhuma paciência, nenhum domínio próprio. Felizmente, Jesus impediu aquela tragédia e mais tarde aqueles discípulos aprenderam a amar. Eu quero concluir dizendo para você que está me assistindo: Deus quer que nós sejamos produtivos na nossa vida espiritual. Ele quer que tenhamos mais do que conhecimento. Ele quer que coloquemos esse conhecimento em prática nas nossas vidas para sermos eficazes e produtivos. Deus quer que você e eu se esforçamos e que façamos a diferença no meio aonde nós estamos. Que Deus vos abençoe. Um bom dia debaixo da graça do nosso Senhor.